Muitas moradas, se não fosse assim, eu não acredito. Adna, faça um bom dia, seja bem-vinda, shalom, shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso devocional. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Porque eu vou para obras maiores. Façam todos um bom dia. João, faça um bom dia, seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer o início da leitura de Gênesis 2. Ontem a gente leu Gênesis 1. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente está fazendo a leitura da Bíblia. O intuito é a gente ler a Bíblia durante esse ano de 2025. O intuito também era de ler a Bíblia toda nesse ano, só que não em live. Por quê? Para ler a Bíblia toda nas lives, teria que ler mais de um capítulo. Teria que ler 3 a 5 capítulos por dia. Porém, o horário não permite. Então, a gente vai ler um capítulo por dia. Então, a gente vai ler bastante da Bíblia. A gente vai crescer muito na espiritualidade através das lives. A gente vai comentar sobre cada capítulo que a gente vai ler aqui. Então, ontem, se você não assistiu a live de ontem, foi Gênesis 1. Tá tanto lá no outro canal, no outro aplicativo que eu não posso falar o nome, e também tá salvo aqui no feed. Então, se você ainda não viu ontem, a mensagem de ontem, o capítulo de ontem, volta lá para poder assistir, ou então no outro aplicativo. Se puder ser no outro aplicativo, é melhor, que me ajuda também em questão de seguidores para poder fazer live junto com esse aplicativo. Então, eu tenho futuramente a pretensão de fazer a live em 2 aplicativos ao mesmo tempo. Porém, eu preciso alcançar certos números de seguidores no outro para poder fazer os dois simultaneamente. Então, tá salvo tanto aqui nesse quanto no outro. Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 2. Então, antes da gente iniciar, não sei aonde que você está assistindo essa live hoje, se você está em casa, se você está no ônibus, se você está caminhando, está correndo. Se você puder estar com a Bíblia na mão, é bom para você acompanhar, pegar esse hábito de fazer a leitura. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente poder dar andamento à nossa leitura, ao nosso estudo. Compartilha essa live, já convida mais pessoas para estarem aqui, para poder crescer na espiritualidade, conexão com Deus, conhecer a palavra de Deus. Se você não me segue, já me segue aqui nessa página para você receber todos os dias a notificação que está entrando ao vivo, para você receber as mensagens que são direcionadas para o dia de hoje. Qual que é a sua declaração de hoje? Já coloca aqui para mim nos comentários. Qual que é a declaração sua hoje? Hoje eu declaro um dia de bênçãos. Qual que é a sua declaração hoje? Coloque para mim nos comentários, já vai pegando a sua Bíblia, abrindo em Gênesis capítulo 2. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui do lado de cá também, para a gente poder iniciar a nossa live. Eu declaro um dia produtivo. A Adna declara um dia produtivo. Que bênção. Ter um dia produtivo é muito bom, principalmente quando a gente planeja, cria estratégia, cria metas para a gente ser produtivo naquilo que a gente planejou. Ótima ideia, ótima declaração, Adna. Então a gente vai ler agora Gênesis capítulo 2. Antes da gente iniciar, a gente vai fazer a nossa oração para pedir o auxílio do Espírito Santo, porque para a gente ter discernimento, a gente entender a palavra, a gente precisa do nosso amigo Espírito Santo. Então, se vocês puderem fechar os olhos de vocês, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia, meu Pai. Querido amigo e precioso Espírito Santo, eu te convido para que o Senhor possa fazer parte do nosso dia, que o Senhor venha fazer parte dessa live, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos entender e ter discernimento da sua palavra. Que o Senhor venha revelar a nós o que o Senhor preparou para o dia de hoje, dentro da palavra de hoje,
Que o Senhor nos direcione conforme a tua vontade, Senhor. A tua presença aqui, ela é muito bem-vinda. Que o Senhor esteja conosco de uma maneira palpável. Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue derramado na cruz, pelo teu propósito, pelo Senhor ter deixado um caminho que nos leva ao Pai, que nos dá acesso de sermos filhos de Deus e dá uma identidade de filhos. Senhor é bem-vindo em nossas vidas, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Luiz Henrique, faça um bom dia, seja bem-vindo. Gênesis 2 vai falar o seguinte: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara a criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então eu quero dar uma pausa aqui nesse início aqui, só para falar uma coisa para vocês, o seguinte. Há quem diga que o ser humano, que o homem, ele veio do macaco. Eu não sei vocês, mas eu não vim do macaco. Eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo, criador dos céus e da terra. O Criador que nos formou através do pó da terra e depois soprou o seu fôlego de vida. Então, quando a gente passa pela escola, quando a gente tem lá a fase de aprender sobre a criação de todas as coisas, há quem diga que a terra, a humanidade, veio do macaco. Porém, a Bíblia nos mostra, no aponta, a palavra é a verdade, é a vida, é Jesus, que nos mostra e nos revela a verdade de que você não veio do macaco, de que você é a imagem e semelhança de Deus, que foi criado tirado do pó da terra, e logo em seguida Deus o que? Soprou o fôlego de vida que se chama Espírito. Então, o sopro de vida que te dá vida, que te traz a conexão com Deus, é o Espírito que habita em você. Então, você precisa entender que você é formado por corpo, alma e espírito. O corpo ele foi formado pelo pó da terra. A alma, que é a sede das suas emoções, que é o seu intelecto, e o espírito, que é aquilo que se conecta com Deus, que é o compartimento onde que o Espírito Santo habita dentro de você. Corpo, alma e espírito. Então você foi projetado, foi criado com propósito, com chamado, você foi criado pelas mãos do Criador. Fez sentido aí para você, gente? Coloca para mim nos comentários. Eu declaro que esse dia seja muito abençoado, cheio de paz e saúde. Amém, mãe. Amém. Então, continuando aqui. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Ali colocou um homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimentá-los, para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro, Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Fran, faça um bom dia, seja muito bem-vinda. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra, quando Deus colocou Adão no jardim lá, ele foi projetar o homem, fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança.
Lá no jardim não se conhecia o mal. Lá não se conhecia o mal. Deus havia feito todas as coisas ali, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva foram colocados lá no jardim, eles não tinham conhecimento das coisas ruins, eles não tinham conhecimento do mal. Então, quando eles pecam, a gente vai ver isso amanhã, que é Gênesis 3, mas só para a gente entrar aqui um pouquinho, quando eles pecam, quando eles caem, eles ali passam a ter o conhecimento do que é o mal. Então veja só como a desobediência faz com que a gente conheça lados que a gente nem precisava conhecer. Então aqui, quando Deus fez a árvore, falou o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Eu vou grifar aqui que esse morrerá aqui tem um significado que a gente vai falar daqui a pouco. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles lhe tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui já tem um princípio para você que é casado, para você que é noivo, para você que está namorando, que tem um parceiro que pensa em casar. Aqui tem um princípio de que quando você conhece alguém, que você projeta, tem propósito com essa pessoa, quando vocês se casam, você se torna uma só carne, porque a mulher foi tirada da costela de Adão. Nesse caso, o homem deixará sua família, para que a sua família será agora sua mulher e vocês se tornarão uma só carne. Então, a gente vai entrar aqui nas mensagens dentro desse capítulo, que é a seguinte: a morte que a gente leu aqui há pouco tempo se referia a uma morte espiritual. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê às vezes sem entendimento, a gente acha que quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando Deus fala que certamente eles morreriam, a gente logo pensa na morte normal, na morte da carne. Porém, quando eles comeram do fruto da árvore da vida, não foi uma morte de carne que eles tiveram, mas sim uma morte espiritual. Quando Deus criou o homem, Deus criou com o propósito de dominar, de governar, de dar um nome sobre toda a criação que Deus fez. Quando Deus criou o homem, Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus tinha relacionamento com Adão e Eva no jardim, porém, por uma desobediência, eles caíram, comeram do fruto proibido e ali eles tiveram a morte espiritual, que é uma separação de um relacionamento que eles tinham com Deus. Então, quando eles decidiram ali, foram enganados ali pela serpente, eles comeram ali o fruto proibido, eles ali tiveram o quê? A morte espiritual. E essa morte espiritual hoje na nossa vida, ela acontece quando você é desobediente, quando você peca, quando você é incrédulo, quando você transgride, quando você permanece no pecado, sabendo que algo é pecado. Isso é uma morte espiritual. Tudo que sai da palavra de Deus, tudo que te leva a afastar dos caminhos de Deus, você está tendo uma morte espiritual. Você está se desconectando do seu Criador. Você está se desconectando de Deus, que formou todas as coisas e formou você para um propósito. Então, a morte aqui que Deus se referia era a morte espiritual. Vocês sabiam disso? Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Ângela, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, a morte que Deus se referia ali era uma morte espiritual. Poliana, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, a morte que Deus se referia era a morte espiritual, o relacionamento que eles tinham com Deus todos os dias. Então, no final da tarde, Deus descia ali para conversar com eles, para perguntar como que foi o dia. Deus, quando fez os animais, pegou Adão, levou Adão para os animais, para as plantas, e ali o homem deu um nome a toda a criação, deu um nome para cada animal, deu um nome para as plantas. Então, Deus ali colocou o homem
como a sua imagem e semelhança, para participar da criação feita por Deus. Qual que é a nossa segunda mensagem aqui dentro do devocional de hoje? A mulher, ela foi tirada da costela. Então também tem um propósito. Toda a criação de Deus, tudo que Deus fez, existe um propósito. Então a mulher, ela foi tirada da costela do homem, da costela de Adão. A costela, se você for na anatomia, se você for estudar o corpo, ela cobre o quê? O coração. Então a costela, ela protege o coração. Sendo assim, a mulher ter sido tirada da costela de Adão, ela protege as emoções do homem. Então, quando Deus fala ali o seguinte, que a partir do momento que o casal ali se une, Adão e Eva se unem e tornarão uma só carne, significa que o homem, ele é o que? Ele é provedor. O homem, Adão, ele dava um nome para os animais, ele cultivava ali o solo, e a mulher foi criada para o auxiliar e corresponder. Então, é conselho, é auxílio, corresponder ao homem, ou seja, a mulher, ela protege as emoções do homem, ela aconselha o homem, ela instrui o homem. A mulher carrega uma sabedoria divina para poder aconselhar e auxiliar o homem. Então a mulher, ela protege as emoções do homem. Ela foi tirada da costela de Adão. Tá fazendo sentido? Coloca para mim nos comentários. Tá fazendo sentido para você? Está muito complexo? Então, toda a criação de Deus tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Você também tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Você não foi criado do nada, você não foi criado para o nada, mas você foi criado para dominar, para governar, para criar, para multiplicar. Assim como Deus criou o homem e falou: eis que te trago todos os animais, que você vai dar o nome aqui para todos esses animais. Tirou a mulher da costela de Adão para que auxiliar, para corresponder propósito, sentido, significado. Pascoal, faça um bom dia, seja bem-vindo. Outra coisa muito importante aqui, que quando eu leio, eu fico vendo assim, ó. Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder, ele podia ter criado o céu, a terra, o homem, tudo em um só dia, porque ele tem poder para fazer isso. Porém, Deus dividiu em dias, Deus fez a criação em 7 dias, no sétimo ele santificou e abençoou toda a sua criação. Então Deus, ele tinha poder de fazer tudo sozinho, Deus tinha o poder de fazer tudo em um dia apenas, porém Deus, ele fez em 7 dias, no sétimo descansou. Segunda coisa muito importante é o quê? Deus, ele tem o poder de fazer tudo sozinho, porém ele decidiu fazer o quê? Eis que faço o homem como a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre a terra, sobre o mar, sobre todo ser vivente. Ou seja, Deus, ele fez o homem e ele quis que o homem, o quê? Compartilhasse, fez com que o homem participasse da sua criação. Então Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, hoje ele nos permite participar da sua criação. Deus não precisava que Adão desse nome aos todos os animais. Deus não precisava que o homem cultivasse a terra, porque Deus tem o poder de plantar a terra, de cultivar, de fazer crescer, de dar frutos. Porém, Deus ali, ele fez o quê? O homem, a sua imagem e semelhança. O homem é quem deu os nomes aos animais. O homem é que deu o nome à mulher. Então, quando Deus traz ali Eva e mostra para Adão, Deus faz o quê? Leva a Adão e Adão dá o nome à mulher, chamada mulher. E tem uma coisa muito interessante que vocês podem perceber, é o seguinte, Lucas, faça um bom dia, seja bem-vindo. Nós mulheres, nós gostamos muito de ser o quê? Elogiada. A gente é mais ouvinte, a gente é mais, vamos dizer assim, a gente gosta mais de ouvir do que ver. O homem, ele é mais visual, a mulher é mais auditiva, é isso que eu quero dizer. O homem, ele é mais visual e a mulher é mais auditiva. Por quê? Olha só, e vocês vão entender como que você vai agora discernir quando alguém fala para você algo que é genuíno e algo que não é. Quando Deus ele fala que não é bom que o homem esteja só, faz a mulher lá, tira a costela de Adão e faz a mulher. Quando Deus leva Adão ali para poder, leva a Eva para poder apresentar Adão, a primeira coisa que Adão fala é o quê? Adão vê e logo ele fala o seguinte: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Então, Adão, a primeira coisa que Eva escuta ali é o quê? É aquilo que Adão achou sobre ela, aquilo que Deus fez. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então ali, quando Eva apresentava a Adão, Adão já ali declara sobre a mulher. Adão já fala sobre a mulher e fala que é algo forte. Essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, será chamada mulher. Então nós mulheres somos auditivas. Por isso que nós gostamos de ouvir as pessoas, gostamos de ouvir o que as pessoas acham sobre nós. Porém, existe uma diferença quando você recebe elogios que não são genuínos. Normalmente, quando um homem vê uma mulher bonita, imagina Eva, Deus apresentando Eva para Adão. Como que não foi? E hoje em dia, como você vai na rua, como que as pessoas te elogiam? Nossa, que gatinha! Nossa, que não sei o quê! Fifio! Então tem uma diferença quando você é elogiada genuinamente, quando você é elogiada por um lado carnal. E nós mulheres, nós somos mais auditivas. Fez sentido, gente? O homem, ele é mais carnal, mas o homem ele é mais visual. E existe o homem que olha para o lado carnal e o homem que olha para o lado genuíno. Como Adão olhou para o lado genuíno. Essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher. Então, existe o lado carnal e o lado genuíno. Você precisa discernir quando você está sendo elogiada, quando você está sendo olhada, se o olhar e se o elogio ele é genuíno ou não. Porque nós mulheres somos mais auditivas e os homens são mais visuais. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido. Então, voltando aqui, Deus ele não precisava do homem para dar o nome aos animais, para cultivar a terra, porque Deus tem todo o poder, Deus construiu todo o mundo, toda a terra, e ali ele fez com que nós participemos da sua criação, dando nome, participando ali do propósito, nos dando um propósito, nos dando uma identidade de filho, uma identidade de ser imagem e semelhança do próprio Deus. Então, Deus é tão misericordioso, Deus derrama a graça sobre nós, que Ele nos permite fazer parte da sua criação. Não só fazer parte, mas também criar, multiplicar sobre as coisas que Ele criou, dar nome, enfim. Deus é tão misericordioso que Ele permite que você faça parte da sua própria criação. Fez sentido, gente? Então, a nossa mensagem mais forte da nossa live de hoje é a seguinte: pega papel, caneta na mão para você anotar. Se algum momento do seu dia você se sentir desanimado, você se sentir que está sem sentido, sem significado, sem propósito, volta nessa live, compartilha essa live com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, que é a seguinte: Pablo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Deus quer que você faça parte dos planos dele. Se Deus não quisesse que você fizesse parte dos planos dele, ele não tinha criado o homem. Ele não tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. Ele simplesmente teria criado tudo somente para ele. Nós somos dele. Tudo foi feito para ele. Toda honra e toda glória é de Deus. Então nós somos criados para quê? Para sermos a sua imagem e semelhança, para participar da criação que ele fez. Então Deus ele quer sim que você planeje, ele quer sim que você faça parte da criação que ele fez, que você seja incluído nessa criação. Então Deus, ele deseja que você faça parte dos planos dele, que você caminhe com ele. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas, projetou o homem fazendo a sua imagem e semelhança, deixou com que ele desse nome, participasse da sua criação, você também precisa permitir que Deus faça parte dos seus planos e que os seus planos estejam alinhados com o plano de Deus. Quando você se conecta com Deus, cria relacionamento com Deus, você tem ali os seus planos, os seus objetivos, mas quem que vai bater o martelo e falar é isso, não é isso, é esse caminho, não é esse caminho, é o próprio Deus. E quando você tem a conexão, relacionamento com Deus, os seus planos batem com o plano, com o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando Deus permite que você faça parte do plano dele, você também deve permitir que Deus faça parte dos seus planos. Então, convide Deus para que ele possa fazer parte dos seus planos, do seu dia, das suas metas, para que tudo esteja alinhado conforme a vontade de Deus. Fez sentido, gente? Coloca para mim nos comentários. Denis, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, só voltando, recapitulando, resumindo a nossa live de hoje de Gênesis 2, a morte que Deus ele fala não é uma morte de carne, mas é uma morte espiritual. Quando você sai dos caminhos de Deus, quando você peca, quando você sabe que é pecado algo e continua pecando, transgride, você está tendo uma morte espiritual. Quando você não busca a palavra, quando você não busca ter relacionamento com Deus, quando você busca andar sozinho, você está tendo uma morte espiritual. Quando você não convida Deus para fazer parte
da sua vida, dos seus planos, dos seus objetivos, você está tendo uma morte espiritual. Então, todas as vezes que você se afasta, você está tendo uma morte espiritual. Tropicália Modas, faça um bom dia, seja bem-vinda. Segunda coisa, a mulher ela foi tirada da costela de Adão. Então, você, mulher, foi projetada, foi criada para ser auxílio, para corresponder ao homem. Então, você carrega uma sabedoria que vem do alto para aconselhar, para instruir, para proteger as emoções do homem. Então, ali dentro do relacionamento, você protege as emoções do homem. Você auxilia, você instrui, você aconselha e você corresponde ao seu parceiro. E Deus, ele não precisava de mim, ele não precisava de você, ele não precisava do homem. Porém, a graça e a misericórdia de Deus é tão grande, derrama em nossa vida todos os dias quando você acorda, que ele quer que você faça parte dos planos, dos projetos, dos propósitos dele e que você também permita que ele faça parte do seu plano, do seu projeto, do seu dia. Então, convide Deus para que ele possa fazer parte do seu dia, da sua vida e dos seus projetos. E Deus, ele quer que você faça parte, senão ele não teria te criado, ele não teria te colocado aqui, ele não teria te dado um propósito, um sentido, um significado, não teria feito a sua imagem e semelhança. Então ele quer sim que você faça parte dos planos, dos projetos dele, então que você viva, ativa essa identidade, reconheça essa identidade e faça parte de um plano de Deus que é grande, dos sonhos de Deus, que é boa, perfeita e agradável, os planos e as promessas de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, que você possa estar todos os dias aqui, nas lives de segunda a sexta-feira, 7 da manhã, para você o quê? Crescer em fé, conhecer a palavra, ter discernimento da palavra, para que você não morra espiritualmente todos os dias se afastando de Deus, mas sim que você cresça cada vez mais em presença, em espírito e em verdade através da palavra de Deus. E quando 1, 2 ou 3 estão reunidos, ali Deus está. Então, com certeza, Deus está aqui nessa live. Deus, ele preparou esse ambiente justamente para que você possa crescer em relacionamento com ele. Então, onde 1, 2 ou mais ali se reúne, Deus está. Então, todos os dias de segunda-feira, 7 da manhã, estarei aqui auxiliando, te ajudando, fazendo com que você cresça cada vez mais em relacionamento com Deus. Ontem eu orei e pedi a Deus crescer em fé e hoje ele me presenteou com essa live. Glória a Deus! Aleluia, Adina, tá vendo? Aonde 1 ou 2 ou 3 estiver ali, eu estou. Então que Deus abençoe você, que você seja bem-vinda nessa live todos os dias, segunda a sexta, 7 da manhã. A gente vai ler um capítulo por dia, pegar as mensagens para que a gente possa estar cada vez mais conectado com o nosso Criador. E obrigada por essa mensagem, porque para mim também é muito importante saber que eu não estou caminhando sozinha, que essa live ela não tem propósito, ela não tem sentido, ela não está atingindo ninguém. E é pelo contrário. Quando eu abro a live e eu projeto, eu oro a Deus, Senhor, que o Senhor traga as pessoas que precisam ouvir a tua palavra, a tua mensagem de hoje, que o Senhor encontre as pessoas que precisam ouvir aquilo que será ministrado na live de hoje. E assim se fez. Ontem eu orei e pedi a Deus crescer em fé e hoje ele me presenteou com essa live. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Fran, faça uma boa noite, um bom dia. Mãe, quem mais que entrou aqui? Tropicália, Denis, Pablo, Lucas, Pascoal, Poliana, Ângela e Luiz e Adna. João. Façam todos um excelente dia. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7 da manhã. Um grande beijo.